eu já vou começar já perguntando para o Dr. Falek, fazendo já uma pergunta provocativa, né, diante do tema que a gente tem. A mediação extrajudicial é mais eficiente do que a judicial? O que eu posso dizer? Eu acho que eu diria que assim, 1/4 dos casos que eu medio são ações, tem ação na justiça. Mas as partes me procuram direto no escritório, nem sempre suspendem, porque deveriam suspender de acordo com a lei, nem sempre suspendem, e a gente tenta fazer um acordo, muitas vezes a gente consegue, aliás, bastante vezes a gente consegue, porque tem casos que estão 13 anos no judiciário, tem casos... Então a gente consegue... E eu diria mas eu diria que essa mediação, ela é considerada extrajudicial, mesmo com o caso estando na justiça. Eu acho que o tribunal tem um grande desafio. Aliás, eu acho que o tribunal ele tem uma grande oportunidade, uma gigantesca oportunidade e um grande desafio. A oportunidade é que, como a experiência norte-americana demonstrou, aonde a mediação judicial deu certo, todas as outras deram certo. A comercial, a comunitária, a restaurativa. O judiciário ele é capaz de criar uma cultura. Só que também ele tem que organizar, vamos dizer assim, a infraestrutura, como acontece. Eu acho que hoje a gente vê no tribunal, tem um grande debate, um debate vivo. Semana passada as câmaras estavam discutindo. Um receio que eu vejo hoje é do juiz indicar o mediador, como se fosse um perito. Eu vejo que os juízes se sentem desconfortáveis. Eu, particularmente, como mediador, me sentiria desconfortável num país de muita desconfiança, né? As partes ficam desconfortáveis. Então, acho que o primeiro debate é quem que escolhe o mediador? É o juiz ou as partes, né? O tribunal cadastra as câmaras, de repente dá um despacho, as partes têm uma regra para escolher, a gente debateu, o autor indica 5, o réu escolhe 1, dentro de quem é cadastrado e pré-aprovado pelo tribunal. Quem escolhe o mediador é um debate vivo hoje em São Paulo. Eu até acho que São Paulo, não sei se é correto dizer, mas parece que é o maior tribunal do mundo. É o tribunal com o maior número de casos. É um grande exemplo. Então, acho que o que São Paulo fizer, muita gente vai olhar, não só no Brasil. Então, acho que esse é o primeiro desafio. O segundo, como que a gente faz isso por meio de um processo transparente, isonômico, que o mercado tem a oportunidade de, todas as câmaras, de se apresentar, de mostrar quem são, com transparência, um processo que, como é que sai esse despacho? Esse despacho, ele força a mediação ou não? Ele permite que as partes escolham uma câmara que caba no bolso delas, para o tipo de problema delas. Então, a ideia, isso está fácil, assim, só precisa ser organizado. A gente vê que está evoluindo e eu tenho muita fé nisso. Eu acho que o judicial e o extrajudicial têm uma relação muito natural. Eu não me importaria de ser indicado pelo tribunal ou fora, para mim não faz diferença nenhuma. Mas eu acho que o tribunal ganha e acho que o tribunal cria uma super oportunidade. A mediação, ela é um instituto muito bom, assim, tecnicamente ajuda muito, é muito bom. Isso que é difícil das pessoas entenderem, assim como a gente fala, fazer ginástica é muito bom, não comer carboidrato à noite é muito bom. É muito bom, mas as pessoas não usam, não fazem. Então, eu acho que o tribunal é um forte ator que pode criar essa cultura. Então, doutor Ricardo, o doutor Falek já levantou várias polêmicas aqui. Como o senhor está do outro lado, lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, o que o senhor poderia, por exemplo, responder em relação a esse ponto que ele levantou, já da escolha do mediador? Esse é um caminho que a gente precisa trilhar efetivamente, né? Na realidade, eu vejo o seguinte, como se nós tivéssemos um único produto até hoje ofertado por uma instituição. Vou imaginar o seguinte, né? Os mais velhos vão lembrar disso, quando tinha aquele plano de expansão da Telesp.
tinham fila, você ficava 2 anos aguardando. O produto do Poder Judiciário até ontem era acórdão ou sentença, né? E o que acontece? Justamente em razão da necessidade de se repensar, não tanto a questão do desafogamento do Poder Judiciário, mas principalmente da gente empoderar a sociedade, é o tema do nosso debate, no sentido dela mesma conseguir resolver os seus problemas e residualmente o Judiciário operar para a solução desses problemas, é que se introduziu, através do Conselho Nacional de Justiça, o movimento pela conciliação induzida dentro do Poder Judiciário. Então, o que acontece? O Conselho Nacional de Justiça ele trouxe esse novo produto dentro do Poder Judiciário. Mas é que nem, por exemplo, a TV a cabo. No começo não era todo mundo que tinha. O telefone celular, o pessoal olhava com desconfiança. E a mesma coisa é a mediação. A mediação é o que o Diego falou. É um produto excelente, é espetacular, resolve os problemas, alcança eficácia em um prazo curtíssimo, cria uma solução de conflitos que não vai ser uma solução imposta por um juiz e que vai ser executada forçosamente, muito pelo contrário, a pessoa que se envolve numa mediação frutífera vai ter um acordo que vai caber no seu bolso, dentro das suas expectativas do que é correto, dentro das suas expectativas financeiras, e no final isso gera um resultado, um retorno de eficácia muito maior do que um processo tradicional. Do meu ponto de vista, uma mediação bem sucedida, ela cria um produto muito melhor do que o produto sentença ou acordo, né? Agora, o problema é a gente criar o mercado que irá consumir esse produto. Por quê? Porque nós estamos na era do plano de expansão. Se você apresenta isso para um advogado, ele não, eu prefiro entrar com petição no fórum. E fica 2 anos esperando a sentença, né? Então, e concordando também com o Diego, eu digo o seguinte, posso afirmar que a conciliação extraprocessual é muito mais eficaz do que a conciliação processual. A gente tem números do Tribunal de Justiça. Quando as pessoas buscam a conciliação pré-processual, nós temos 70% de acordo. Por quê? Porque o investimento que foi feito no litígio formal, que é um litígio caro, esse investimento é baixo. Eu posso ir sem um advogado a um Sejusc ou buscar um mediador, só vou pagar justamente os honorários do mediador, mas não preciso necessariamente estar envolvido com o advogado, né? E o problema vai ser resolvido. Quando eu entro com o processo, eu pago o advogado, pago custas processuais, guia de oficial de justiça, emissão de documentos que vão instruir a petição inicial e, fatalmente, esse percentual de acordo cai. A gente pode colocar, por exemplo, na área civil, o nosso pré-processual alcança 60% de acordo. Já na área processual, quando as pessoas já investiram no processo, nosso índice de acordo é de 30% a 32%. Justamente porque as partes já investiram, estão numa posição de inércia e na defesa do seu próprio investimento no próprio litígio, e aí a gente não consegue levar à frente um processo autocompositivo. Por isso eu digo assim, sem sombra de dúvida, que a mediação pré-processual ela é muito melhor do que a mediação processual, né? Então, a gente tem esse diferencial. Como nós vamos colocar esse novo produto do judiciário? Este é o nosso grande problema. Os juízes não acreditam. Os próprios juízes não mandam os processos para o setor de conciliação, não mandam os processos para os mediadores. Ontem eu tive a curiosidade de entrar na página do tribunal, ver as câmaras de mediação. Nós temos câmaras de mediação muito bem estruturadas, que são aptas aí a resolver esses conflitos, mas elas não são ainda utilizadas. Então, existe esse debate também entre a questão do juiz mandar o processo ou não mandar o processo para que seja resolvido nas câmaras de mediação. Eu parto de outro princípio. A Argentina, por exemplo, para você entrar com o processo, você precisa ter uma mediação pré-processual obrigatoriamente. O sujeito vai bater as portas do judiciário quando ele demonstrar, olha, procurei uma câmara de mediação, procurei alguém que fizesse a mediação, essa mediação foi infrutífera, então agora eu estou entrando no Poder Judiciário. Se a pessoa não demonstra isso, no final das contas, o processo dela é extinto. Não volte à câmara de mediação, e aí sim, não havendo uma mediação, você entra. Resultado, hoje eles têm 30% dos processos que eles tinham em relação a 20 anos atrás. Então, essa polêmica, do meu ponto de vista, assim, ela vai além.
A gente precisa buscar dentro das empresas, a gente precisa buscar dentro das instituições que são grandes litigantes, a introdução de compromissos e de uma cultura de se buscar uma mediação prévia à propositura de um processo. No núcleo de conciliação, sou membro do núcleo do Tribunal de Justiça, nós cuidamos das políticas públicas. Nós fornecemos instrução, inclusive, para grandes litigantes, para que eles forneçam prepostos bem preparados, aptos a uma negociação. A gente cria um corpo de mediadores que seja especializado dentro de um determinado assunto. Mas o nosso objetivo não é ter o monopólio da mediação, muito pelo contrário. Quanto mais as pessoas procurarem as entidades privadas, quanto mais os grandes litigantes procurarem essas entidades para eliminar o seu conflito antes do ingresso ao judiciário, melhor vai ser para a gente, né? E por isso, então, a gente busca induzir essa política não somente na formação dos conciliadores, como também na formação do preposto. É muito estranho. A gente pega grandes instituições, vou colocar claramente, Banco Itaú, por exemplo, um dos maiores investidores em publicidade do país. Só que perdia clientes, por quê? Porque na hora que esses clientes apresentavam problemas, apresentavam frustrações no seu atendimento, eles eram mal atendidos dentro das vias internas. Resultado, formaram um corpo de mediadores internos para resolver os problemas dentro da própria instituição. E para grandes contratos também, eles fazem mediações, mas mediações, como o Dr. Diego faz, de alto nível, de alta qualificação. Dr. Falec, hoje o Dr. Marcelo Tostes fez um painel aqui, ele defendeu que esse número de processos no judiciário brasileiro é insustentável. O senhor acredita que esses métodos de resolução consensuais de conflito poderiam reverter esse cenário? Eu tenho uma visão, vamos dizer assim, sistêmica desse problema. Eu acho que do jeito que a lei trouxe, né, o novo código, o CNJ, né, com a resolução 125, a lei de mediação, você tem uma promessa quase messiânica aí na mediação, na conciliação, e eu acho que, até minha tese de doutorado, até acho que a Andrea falou disso no começo, que eu identifiquei bastante aí dos elementos, o que eu coloquei na minha tese como uma visão sistêmica. Eu acho que se você olhar para cada mecanismo isoladamente, você não vai conseguir desenhar estratégias bem-sucedidas. A gente trabalha em casos, tragédias ambientais, esse tipo de coisa. Você tem 450 mil pessoas. A gente trabalha num caso como esse. Você tem que desenhar um sistema, você tem que criar os critérios de indenização, você tem que criar um fluxo de atendimento. No caso da TAM mesmo, a gente usou uma avaliação neutra prévia, que é para ajudar o familiar a entender o problema dele, quais os canais que eles tinham. Se ele topasse entrar no programa, uma mediação. Se a mediação travasse uma arbitragem não vinculante. Quer dizer, o que eu acho que o que eu proponho, né, e não só proponho, eu já fiz alguns modelos, inclusive na Colômbia com telecomunicações, você tem que diagnosticar o problema, entender quais são os canais existentes. Um exemplo que eu dou, você tem um problema de consumo básico, de telefonia, ou no banco mesmo. O que você pode fazer? Você tem um problema com o Itaú, o que você pode fazer? Você vai no saque, você entra lá no saque, o melhor jeito, você liga lá e tenta resolver seu problema. O canal que você vai usar é o saque, o mecanismo processual é uma negociação. Se não dá certo essa negociação, o que você pode fazer? Você pode ir no Bacen, você pode ir na ouvidoria, você pode ir no Reclame Aqui, você pode usar qualquer outro site, o órgão regulador. O que vai acontecer quando você entra nesses canais? Você vai ser redirecionado para a empresa para negociar de novo. O mesmo mecanismo de negociação, talvez com um funcionário de mais alto nível, mas aí você tem aqui. Agora, se você pensa, eu quero um dano moral, então eu vou para o tribunal, aí vai para o tribunal, mas chega no tribunal, opa, vamos conciliar. Aí, quando você entra no tribunal, você pode ir para uma adjudicação estatal, né, um mecanismo, ou uma conciliação. Só que quando você entra lá, a empresa tem um contrato fechado com
uma outra, e tem várias no mercado, essas empresas de mediação online, conciliação, que vai entrar em contato com você e vai tentar fazer uma conciliação online. Então, olha só, um problema, olha quantos canais e quantos mecanismos você tem para resolver esse problema. Você quer inventar uma coisa nova? Todo mundo aqui quer, né? Qualquer ideia para a gente... Você tem que entender quem usa o quê, por quê, o que você pode fazer para inovar, você vai usar tecnologia, você tem que diagnosticar, você tem que construir, você tem que criar. Então, só para dar esse exemplo, na minha visão, os métodos consensuais, isoladamente, essa promessa messiânica, então vamos fazer uma câmara de mediação, vamos mandar tudo, não vai resolver. Uma visão sistêmica e uma construção de um sistema para cada tipo de problema tem muita chance de resolver. Então, mais ou menos eu fiz um projeto com consumidor telecomunicação na Colômbia, tivemos 98% de acordo, a mediação online se tornou cara. Então, era negociação com fiscalização, vamos dizer assim, da autoridade. Deu 98% de acordo, um pilotinho de 3 meses. Então, você tem que olhar, tem que desenhar. O que eu proponho é uma criatividade para isso. O doutor Falek acaba de citar uma expressão, promessa messiânica. E a gente tem aí o novo CPC, todo lastreado na autocomposição. O senhor acha, doutor Ricardo, que isso vai sair do papel? Ou ainda a gente vai ficar na promessa que o Falek acaba de comentar? Nós batalhamos para que saia do papel. Eu, particularmente, trabalho numa vara de família. Eu até fiquei, o Dr. Ross, que já saiu, né, falou a respeito de publicações que as pessoas fazem na internet. Isso aí dá um problema infernal nos processos de família. Não publiquem as coisas na internet, eu aviso para vocês, por segurança pessoal. Né, mas fechando meu único parênteses para a área de família, nós temos muitas leis no nosso país, e essas leis elas fazem muitas promessas que quase nunca são cumpridas, né? A grande vantagem da mediação, como o Diego bem pontuou no meu ponto de vista, é justamente a possibilidade de você criar um processo sui generis para realizar a eliminação de linhas similares de conflitos. E é estranho porque a gente não combinou o assunto, mas, mais uma vez, trabalho na área de família, a gente faz mutirão de investigação de paternidade, por exemplo, e a gente coloca na fila, numa linha de produção, todos os insumos necessários para que a gente resolva ao máximo possível o problema daquelas pessoas que estão lá. Quer reconhecer? Assina o termo, está reconhecido. Quer não está duvidando do que acontece? Vai lá, fura o dedo, faz o exame, né? E depois volta dali a 30 dias que a gente abre o envelope e descobre o que aconteceu, né, se é pai ou se não é pai. E no final, se não quiser assumir a paternidade, nós temos já à sua disposição a Defensoria Pública para a propositura de ação. É perfeito isso. Quando você trabalha com a mediação é uma atividade criativa, né? E isso é muito bom, é muito diferente daquela nossa atividade toda vinculada do juiz no fórum, o processo, petição inicial, contestação desse... Não, aqui não. Aqui o processo é um fechar de portas que vai impedindo as argumentações, impedindo de você trazer provas novas, novos argumentos. Na mediação, não, a gente tem um procedimento absolutamente aberto, onde todas as pessoas que, na medida que nós formos estruturando a resolução dos problemas que forem relevantes, elas podem ser trazidas para a mediação. A gente pode trazer todos os assuntos que forem relevantes para a mediação, mas o que importa é a gente estruturar bem como você vai resolver o problema. E você pode estruturar bem a forma de resolução do problema no âmbito da família, mas em casos que são semelhantes entre si, telecomunicações, casos que envolvem bancos, né? Esses casos todos eles podem também eles podem ter uma linha de produção estruturada através da mediação, e eles podem ser facilmente não, mas vamos dizer, relativamente bem resolvidos dentro da mediação. A gente tem um setor, por exemplo, de mediação na área bancária, na parte do setor de conciliação do Foro Central. A gente trabalha só com processo, mas a gente alcança 60% de acordo. Então nós temos números bons, mas é muito importante a gente costurar soluções sob medida conforme as características específicas de cada conflito, né?
No meu ponto de vista, e mais uma vez, eu reforço o meu apoio à mediação extraprocessual, é imperativo que o próprio grande litigante veja que o custo que ele tem em movimentar uma máquina de litígio é muito maior do que caso ele venha a estruturar uma linha de produção para desarmar esse litígio dentro da empresa. Ele mantém o cliente na carteira, ele não tem gastos excessivos com o jurídico, né? Mantém a imagem boa da empresa, porque afinal das contas, se houve um problema com um determinado cliente, aquele cliente num primeiro momento ele foi captado pela empresa, é da carteira dele, e se ele for bem tratado ele vai continuar na empresa mesmo que tenha experimentado algum tipo de problema. Então eu não vejo eu vejo não um messianismo na parte do código, porque o código ele se refere exclusivamente a processos. Eu acho que a gente tem que avançar mais uma vez um passo antes do processo. Um passo antes no sentido de se fundar uma cultura, de se verificar a existência desse instrumento da mediação para ser utilizado antes mesmo da propositura de um processo, que vai gerar muito mais resultado. É inconteste que aqui no Brasil a gente tem uma cultura jurídica fundada no litígio, né? E eu queria comparar um pouco com a cultura jurídica americana, que tem o papel do advogado, do closer, né? Aquele advogado que fecha acordos. Por que a gente está tão longe disso? Por que aqui no Brasil não é valorizado isso ainda? É uma pergunta interessante, né? Recentemente eu tenho sido procurado por empresas para negociar. Já tem advogado constituído, já tem... Elas falam assim, olha, eu falei para o meu advogado, eu te pago a mais no êxito, faça o acordo, e o advogado não consegue, não tem tempo. A gente começou a diagnosticar, o que acontece? E você vê, você tem um escritório com uma cultura, com um jeito de fazer as coisas, com um time de pessoas lotado de trabalho, ele tem que se manter enxuto. Tem pessoas que fazem petições, que sabem contestar, que sabem defender. Ele vai ter que expandir o número de funcionários para ganhar só no êxito, vai ter que treinar esses caras. Quem dá treinamento de negociação sabe, mesmo em Harvard, lá eu fiz o LLM, os alunos americanos, o Negotiation Workshop, eu diria que 10% das pessoas realmente aprendem. Então você vai treinar a sua equipe, vai gastar uma fortuna, você não sabe quem vai absorver. Cara, é tanto custo, tão difícil, que é melhor ele fazer, e eu acho que tem esse espaço desse profissional especialista em negociação. A gente tem sido muito procurado, estou até preocupado assim, se eu vou desviar meu business de mediação, de conflito, essas coisas. Eu fui para os Estados Unidos, inclusive, semana passada, e conversei lá no CPR, que é o International Institute of Conflict Prevention and Resolution, são um dos maiores think tanks aí de métodos alternativos do mundo. Eu sentei lá com o presidente, bati uma... Como é que é isso nos Estados Unidos? Vocês têm essa figura, né, do Settlement Council e tal? Ele falou, isso aqui é muito raro nos Estados Unidos, porque os advogados fecham acordos. No Brasil, a gente não fecha acordo. É engraçado, não se fecha. Então, né, eu acho que o jeito que as coisas estão estruturadas, e também se olha o jurídico interno das empresas, eles também não têm gente para negociar, precisa treinar, precisa contratar. Então eu acho que no Brasil tem um espaço aí para esses negociadores, eles não estão em nenhum lugar ainda, e nem na cultura. Vamos ver como isso evolui. Mas comparando com os Estados Unidos, é interessante. Ele até me falou, esse business aí de negociadores não dá certo, porque os advogados negociam. É um hiato. Doutor Ricardo, eu queria que o senhor comentasse as experiências que o TJ São Paulo tem adotado para tentar estimular mediação, conciliação, métodos consensuais de resolução de conflitos. Bom, a nossa grande preocupação nem é tanto criar a conciliação, mediação processuais, mas principalmente trabalhar a conciliação, mediação pré-processuais. Mais uma vez, nós temos vários programas, inclusive programa Empresa Amiga da Justiça. Nós trazemos empresas que são grandes litigantes
nós buscamos incentivar que essas empresas tenham programas de autocomposição, essas empresas assumem o compromisso de diminuir a litigância, o número de processos que eventualmente elas têm perante o Poder Judiciário. Em contrapartida, nós formamos mediadores internos. Temos muitos bancos que já tiveram mediadores formados pelo próprio núcleo em programas de mediação e que hoje trabalham lá para fins de solução dos problemas institucionais diretamente, sem a necessidade de provocação do Poder Judiciário. Estão trabalhando lá dentro, né? Esses mediadores, eles têm técnicas de eliminação consensual de conflitos. Eles são preparados, eles têm um curso teórico, curso prático também. E, não obstante, o Conselho Nacional de Justiça também permite que nós façamos cursos de formação de prepostos, como eu coloquei para vocês. Não adianta a gente ter um mediador preparado se comparece um preposto da empresa, terceirizado, quarteirizado, que não tem o mínimo conhecimento acerca do conflito e vai falar, olha, eu vim aqui para dizer não. A imagem da empresa sai muito mais prejudicada do que ela entrou ali eventualmente. Então, às vezes, você pode até falar não, mas de uma maneira elegante. Olha, a nossa política não é essa, mas vou levar seu caso para a diretoria da empresa. Quem sabe nós venhamos a abrir um precedente, repensar a nossa posição. De qualquer forma, a empresa está aberta para vocês. Não aquele preposto que não tem acordo, que é uma figura constante no nosso juizado. Então a gente trabalha na formação do próprio litigante também, para que ele mude a sua postura. Passamos informações também, sugerimos saídas, monitoramos problemas. Nós monitoramos justamente o problema de ruído entre o setor financeiro, a diretoria das próprios grandes litigantes e os escritórios de advocacia. A gente faz mutirão, olha, a gente precisa, o banco indica lá 600 processos para mutirão. Aí, desses 600 processos, 200 deles, os réus não foram citados, não foram encontrados. Não adianta entrar no mutirão. Na realidade, a empresa apresentou uma lista para cumprir a ordem do contratante, né? Mas a lista é furada, né? Mas por quê? Porque eles ganham por processo. Tem instituição, eu não vou falar o nome agora, que paga por petição. Então, o advogado entra com petição inicial, depois ele entra com uma petição de juntada de guia de custas e cobra por ela, depois ele entra com uma outra petição juntada de guia de oficial de justiça. Não dá, a gente chama esse grande litigante, olha, o que você está fazendo? Você precisa repensar o método de você pagar justamente os seus advogados, né? Então, o que a gente vê hoje, assim, bons exemplos? Isso é meio Fordismo, mas assim... não é Fordismo, eu não lembro exatamente como se chama a administração de empresas, mas você faz o seguinte, um escritório vai ser remunerado no pré-processual para fazer o número máximo de acordos possíveis. E esses escritórios, eles não recebem pela litigância, eles recebem pelo acordo. Por outro lado, uma vez não resolvidos os casos, aí os outros escritórios vão ser contratados para entrar com o procedimento em juízo. E esse procedimento, então, vai ser remunerado, mas vai ser remunerado pelo sucesso, pelo resultado do acordo, não necessariamente por petições ou por acompanhamento de processo, né? Então, são soluções interessantes que a gente vê nascendo. A atividade de um tipo de escritório de advocacia que trabalha no pré-processual limita a atividade do processual. E o processual, ele não é remunerado para tocar processos, mas ele é remunerado para resolver problemas. Mas tudo isso a gente vai costurando, é algo muito novo, a gente trabalha desde 2011, mas a gente sente determinados problemas, a gente trabalha em parceria com o grande litigante, a gente senta à mesa e conversa, né? E no final das contas, a gente estabelece linhas de trabalho em algo que é diferente no Poder Judiciário. O Poder Judiciário até ontem era o seguinte, o sujeito entra com o processo, está no feudo da vara do juiz, o juiz decide daquela forma ou de outra forma e acabou, ponto final. Agora não. Agora a gente pode chamar o grande litigante e desenhar justamente essas linhas de atuação caso a caso para que esse grande litigante consiga diminuir aí o seu estoque de processos. Não é uma solução mágica, né? Mas é uma solução inteligente, uma solução em que você identifica esses problemas e tenta aplicar uma solução global desses problemas ou uma solução em massa desses problemas para evitar uma judicialização, processos de uma maneira excessiva. Voltando aqui com o doutor Ricardo, o tribunal tem adotado alguma solução tecnológica, doutor Ricardo?
a gente, o profissional do direito, para resolver problemas, ele cria normatividades, e ele alimenta a complexidade do sistema. Basicamente, a gente baixou um provimento regulamentando as negociações eletrônicas, né? Mas é algo muito incipiente, mas eu vejo como sendo uma iniciativa válida, né? A gente tem, por exemplo, o estado do Mato Grosso, em razão da extensão do estado, dificuldade de transporte, eles utilizam muito mediação digital à distância, né? Então, e eu particularmente é o seguinte: hoje a gente faz tanta coisa através de celular, computador, por que não incentivar os meios tecnológicos? Mas hoje a gente não tem nenhum meio concretizado que eu diga de maneira efetiva para realizar essa mediação à distância no que diz respeito ao celular. Nós temos o projeto da Acordo, que é do Totem, né, que está em funcionamento no Sejusc, né. Pena que o projeto é muito bom, já mostrei para muitas pessoas, mas as duas empresas que aderiram são muito boas, então a gente tem pouca reclamação deles. Doutor Falec, eu queria que o senhor roteirizasse o que seria uma mediação de sucesso. Quais são os elementos ali mais importantes ao qual o mediador deve ficar atento? Eu acho que uma mediação de sucesso começa com a escolha do mediador. Eu acho que cabe um pouco para os advogados, assim, dar um passo para trás, porque a gente vê muita mediação que não dá certo porque você quer indicar o seu mediador, eu quero indicar o meu mediador, e já começa um grande impasse na nomeação do mediador. Então, primeira coisa, você tem que mudar um pouco a chavinha, né? Os advogados dar um passo para trás e conversar. Quem é o mediador que a gente quer contratar? Vamos chegar numa lista, vamos entrevistar esse mediador conjuntamente. O mediador é diferente do árbitro, né? Ele não vai decidir o seu caso. Então, óbvio, você tem que ver a reputação dele, se ele não vai, quebrar a confidencialidade, alguma coisa que pode causar um dano maior. Mas com uma boa reputação, uma pessoa confiável, vamos dizer assim, se um mediador tem uma boa relação com a outra parte, tanto melhor, porque ele vai conseguir ajudar a convencer a outra parte. Isso eu ouvi de diretores jurídicos da Mastercard mundial, né? Você ouve de quem usa mesmo a mediação. Então, acho que para ter sucesso, a primeira coisa começa na escolha do mediador. Você tem que ver as características pessoais dele, você tem que ver o histórico de casos, e você vai escolher melhor. Daí, dentro da mediação, você tem, acho que as partes, o mediador tem que estruturar um processo, né, ouvir cada lado, entender o caso, né, tem alguns obstáculos, talvez, que as partes, assim, de ficar tão na defensiva que nem conta a sua história, é que nem jogar futebol, se todo mundo põe o time na defesa, não tem jogo, né? Então a ideia é também arriscar um pouco, apostar um pouco, né, de uma maneira segura aí na troca de informação, para engajar, para tentar. Isso é um papel do mediador, tem que promover essa troca segura de informação, né, de um lado para o outro, para você conseguir que as partes entendam as suas visões e comecem a trabalhar aí sem nenhum comprometimento, opções, num exercício, né? Acho que essa é mais ou menos a anatomia. Você tem que ter uma fase de troca de informação, de perspectiva, do que vocês querem, que as partes querem, um exercício aí sem comprometimento de que opções que existem, o que pode ser feito, e depois começa a parte do braço de ferro mesmo, de valores, que aí o mediador ajuda bastante. Mais ou menos essa, acho que uma anatomia de uma mediação. Um mediador, ele deve ter um papel neutro, né? Mas até que ponto ele pode interferir na dinâmica ali do conflito? Assim, eu tenho um estilo empresarial e eu sou muito neutro no mérito, né? Você não vai dizer quem está certo, quem está errado, mas eu sou bastante interventivo no processo. Ajudo as partes a gente construir um processo, e eu atuo às vezes quase como um coach de cada lado, assim, de negociação. Por que você não coloca isso de um outro jeito? Você já pensou em construir mais de uma proposta para ver o que eles escolhem, ver se você entendeu o que eles realmente querem? Você vai conversando com lado a lado separado, você vai tentando ser interventivo no processo. Acho que ao meu ver, aquela mediação
que o mediador é um guru transformativo, que vai... não tem como isso dar certo. Com um empresário, uma construtora, com um fornecedor, um segurador, um banco, você tem que ser positivamente agressivo, né? Eu acho, para lidar com o mercado. Você tem que ser incisivo, você tem que mostrar, você tem que levar as partes para algum lugar, né? Então, agora, quando você... Essa história da avaliação, né? O mediador vai dizer quem está certo, quem está errado, vai dar uma sugestão. Isso não é tabu. Assim, você tem um grande mediador aqui, um grande árbitro aqui no Brasil, por exemplo, que faz mediações e as partes procuram ele para ele dizer quem está certo e quem está errado. E ele até consegue. Acho que ele tem um track record de 10 casos e 9 acordos. Bacana. Quem procura ele, confia nele. É o estilo dele. Ele é uma pessoa que já está na casa dos 70 anos de idade, muita experiência em arbitragem de construção. As pessoas procuram. Se eu falar quem está certo e quem está errado, não vai dar certo. Eu tenho que usar técnicas mais sutis de levar as pessoas para essa informação. Eu acho que não é uma questão de não fazer, mas é uma questão do seu perfil e de saber fazer. Tem horas que você vai dar uma informação. Se a pessoa já está mais preparada, você vai dar um choque de realidade, isso vai dar certo. Mas acho que varia muito do caso do seu estilo e do momento certo. Essa questão da sugestão, né? Por que o mediador não pode sugerir? Porque as partes entram com expectativas muito altas. Se você lança uma boa ideia de um acordo logo no começo, todo mundo vai descartar. Você tem que deixar as partes se desgastarem, se estressarem. Quando está naquele momento assim, já era. Aí às vezes o mediador teve uma ideia, ele viu algo que ninguém viu. Pô, por que não? Você viu um negócio que ninguém viu, está estourando, sugere. Eu já fiz isso várias vezes e deu certo. Então, não é um tabu, isso é proibido, isso é permitido. É você saber fazer no momento certo, fazer de um jeito que vai dar certo. Eu sei que eu estou me alongando, mas eu peguei uma mediação agora, esse mês. E as partes viraram para mim e falaram assim, a gente quer muito fazer o acordo. Se a gente não conseguir, a gente quer que você sugira qual que é o acordo. É o famoso número do mediador. Aí eu falei para eles, olha, eu já fiz isso 2 vezes na minha vida e as 2 vezes deu certo. Mas as partes não sabiam que eu ia fazer isso. Eu fiz isso quando o negócio estourou. Já estava todo mundo, tá bom, deixa eu... Última tentativa, vou ouvir um lado, vou ouvir o outro e eu vou dar um número, vocês só podem dizer sim ou não. Aí o pessoal estranhou, concordou e deu certo. Mas esse pessoal me pedindo isso de antemão, eu falei, vocês vão ficar de braço cruzado achando que eu vou fazer tudo. E aí não vai ter acordo, porque eu consigo eliminar uma distância curta. Você sai, né, essas mediações, um cara começa querendo 100 milhões, o outro quer 30 de volta. Como é que você faz acordo? Né? Você vai desgastando, aí quando dá uma diferença de 10 milhões, você fala, agora isso daria certo. Né? Então eu falei para eles, eu posso até assinar isso no termo, mas se vocês não pedalarem aqui, não fizerem o trabalho de vocês, eu tenho certeza que qualquer sugestão minha não vai dar certo. Então é uma questão de como fazer, eu acho. Doutor Ricardo, quais são as taxas de sucesso de mediação, conciliação lá no TJ São Paulo? Como eu disse, na área de família dá praticamente 80% de acordo nas áreas pré-processuais. Nós temos 2 grandes áreas, pré-processual, de família e do cível. Na família dá por volta de 80% de acordo e, como eu falei, na área civil por volta de 60% de acordo. Uma vez já propostos os processos, os índices fatalmente caem. Então, nós temos aí por volta de 30% de acordo na área processual civil e 60% de acordo na área de família, a média de 50%. Então, a gente demonstra que efetivamente, tanto num caso como no outro, a mediação é viável. Mas eu acredito que daria, sim, para fazer um gráfico, aqueles gráficos de tempo. O índice é muito alto quanto antes da judicialização a mediação for instalada. Na medida
em que já existe um processo no início, esse índice vai caindo, na medida que existe uma sentença, cai mais ainda, na medida que existe uma decisão transitar julgado, é muito baixa a possibilidade de acordo. Quanto antes o conflito for tratado pela mediação, maiores as possibilidades de se alcançar um resultado positivo na composição. Falando de uma maneira geral, por que o senhor acredita que esse número não é maior? Quais são os conjuntos de fatores aí que entram? Para mim, o número mais satisfatório que nós temos é da autocomposição pré-processual. Né? Eu acho que é excelente o número. Né? Mas nós temos a questão, múltiplos fatores. A questão do investimento das partes quando elas já propuseram o processo, estão numa posição de comodidade. Algo muito importante também, a partir do momento em que a parte tem uma argumentação jurídica deduzida em seu favor dentro de um processo, ela já se pré-assume como sendo a ganhadora do processo. Isso é falso. Né? Hoje nós vivemos num sistema jurídico bastante duvidoso, um sistema jurídico que não dá mais decisões precisas. A gente tem multiplicidade de fontes normativas. Temos regulamentos do Poder Executivo, normas gerais, que são os códigos, normas específicas, Código de Defesa do Consumidor, lei trabalhista. Em suma, é muito difícil você já pré-assumir qual vai ser o posicionamento que o julgador lá na frente vai dar. Então a gente tem essa falsa ideia, falsa segurança que muitas vezes é vendida pelo profissional da área jurídica acerca da convicção a respeito de uma tese. Então você vai lá, chega, você ganhou a tese da primeira instância, o processo vai para a segunda instância do tribunal, cai naquela Câmara minoritária e eles mudam tudo. Né? Mas é uma questão, mais uma vez, de cultura dos profissionais legais, os profissionais que lidam com esse mundo jurídico. A gente parte da pressuposição que a lei é sempre o melhor caminho, mas eu vejo também que uma autocomposição nada mais é do que um contrato, e é justamente uma aplicação da lei também, deriva justamente do nosso sistema legal, e no final das contas é um resultado muito mais adequado. Por quê? Porque no final ele é construído dentro das expectativas de justiça das partes, dentro das perspectivas econômicas das partes. E um ponto assim que talvez seja muito importante, o Diego falou aqui, nas entrelinhas, quando a parte se envolve psicologicamente na criação de uma decisão, e isso é de administração de empresas, não é do direito, porque o direito pensa o seguinte: vota uma lei, você tem que obedecer. Né? Dentro da área das empresas, o que acontece? Quanto a pessoa é chamada para participar de uma resolução de um problema dentro dessa empresa, se ela chegar a um resultado, se as pessoas chegarem a um resultado, elas vão cumprir esse resultado, vão se identificar com esse resultado e vão batalhar para que esse resultado seja eficaz. Se as pessoas se envolvem numa mediação, começaram a gastar o tempo delas na mediação, nossa, isso aqui é perda de tempo, mas elas começam a colocar propostas, buscar a consolidação dessas propostas, buscar um resultado concreto, no final das contas, a mediação vai dar muito mais resultado, efetivamente, do que se o mediador simplesmente agisse como juiz. Olha, eu acho que é assim, né? Não, eu concordo com o Diego nesse aspecto, porque a mediação, psicologicamente, ela tem uma característica de exigência de envolvimento das partes na criação de resultados a que elas mesmas irão se vincular. E alcançados esses resultados, elas vão cumprir justamente isso. Nesse processo de desgaste, né, da parte para a construção mútua de uma solução, na mediação empresarial, o quanto desse conflito, dessa disputa, se refere a questões estritamente de negócio ou questões pessoais? Tem muito a questão pessoal interferir e gerar um problema desse nível? Bastante, né? Tem casos bem frios, assim, que não dá para negar, que os executivos vão, números, avaliação do risco. Existe casos bem frios, bem racionais, mas existem casos entre uma mediação que eu fiz entre uma campeã nacional aí na siderurgia e um ressegurador, e um grupo de resseguradores ingleses que tinha muita emoção. Quer dizer, poxa, como é que o
o ressegurador, monopolista, vira as costas para um campeão nacional e uma raiva um do outro, e foi super difícil. A gente teve que trabalhar isso. No acordo, teve uma parte do acordo que foi uma declaração com reconhecimento de algumas coisas. Então, é difícil prever, mas todo caso tem um elemento que você tem que diagnosticar, que você tem que tentar entender. Eu gostaria... Fala um pouquinho sobre o case da TAM. Case da TAM? Não, acho que foi um case... poxa, um caso bem especial. Eu acho que foi, talvez, o primeiro... Se alguém tiver algum outro dado, me corrija se estiver errado, mas foi o primeiro caso público e visível, né, do sucesso da mediação no Brasil. A gente, na época eu trabalhava no Ministério da Justiça, tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, estudado desenho de sistemas de disputas com Frank Sander, que era o cara que inventou o Tribunal Multiportas, que em 76 ele teve essa ideia, e a gente foi ter a resolução só em 2010. Né? Então, tinha tido aula com ele, estudado todos os conflitos que existiam, 11 de setembro, fundo de compensação, tudo que é tragédia do mundo, e como esses sistemas de indenização foram criados. A gente percebeu que a raiva, as expectativas altas, a desconfiança faria com que 80% dos casos fossem parar no judiciário, a exemplo da Gol, a exemplo da TAM de 96. Então a gente pensou, a gente precisa criar um procedimento confiável, transparente, isonômico, com um processo que as pessoas pudessem entender, com validação pelas autoridades. E aí a gente fez uma grande mesa de consenso, né? Eu pelo Ministério da Justiça, sentamos Ministério Público, Defensoria, PROCON, Associação das Famílias, TAM, seguradores, resseguradores, e construímos um consenso nesse processo e nos critérios de indenização. E aí eu trabalhei muito nessa parte do desenho do sistema, né? De quais os mecanismos. Usamos avaliação neutra prévia, usamos mediação, usamos arbitragem não vinculante, abrimos os escritórios, contratamos mediadores. Não tinha mediador no Brasil. Peguei pessoas, tive uma super dificuldade de treinar, de fazer as pessoas serem neutras. E aí a gente treinou esses mediadores e aí, vamos assim, 9 meses de operação da Câmara, 1 ano de operação, 95% dos problemas foram resolvidos. Inclusive o que estava judicializado no exterior e no Brasil fez acordo naqueles parâmetros, uma vez que eles ficaram públicos. Então, as partes reportaram extrema satisfação. As famílias vieram agradecer ao ministro da Justiça, né? Ele só tomava pedrada na época, o Tarso Genro. Imagina um grupo de famílias indo lá agradecer. Ele nunca tinha visto isso. Ele até falou, dá para tornar isso permanente? Não, calma, né? Tem que ser sob medida para cada caso. Né? E a gente... as seguradoras falaram, poxa, a gente desembolsou menos e mais dinheiro chegou no bolso das famílias. As autoridades sentiram que deram uma resposta pública, então foi super bom. Tanto que logo depois, mal terminamos aí de pagar essas vítimas, teve o acidente da Air France, e essa tecnologia foi replicada em menor escala, porque era para os brasileiros, mas também foi mesmo bem sucedido. E hoje, né, no acidente do rompimento da barragem de Mariana, rapidamente as próprias empresas, não teve nem trabalho de convencimento, partiu deles, vamos fazer. Eu entrei nesse caso, a gente desenhou um sistema, está sendo... quer dizer, o embrião da TAM teve esse DNA dessa tecnologia, e é algo que sinceramente, pessoal, a gente talvez esteja dando aqui, nesse caso de Mariana, uma solução melhor do que o pessoal fez no British Petroleum lá nos Estados Unidos. Não conheço nenhum outro país do mundo que esteja mais avançado que o Brasil nesse tipo de projeto. Então é algo para a gente realmente se orgulhar. Eu não acho que a gente tem que baixar a cabeça para nenhuma outra nação, sinceramente. Os Estados Unidos, sim. Não dá para ignorar. Tem uma pergunta? Um comentário. É engraçado você colocar tudo isso, esse sucesso, tudo. No entanto, a única coisa que se vê na imprensa são aquelas famílias que ficavam descontentes com eventuais aquilo que foram feitos. É só o que aparece.
Não, tem uma descrição necessária. Estou só dizendo que o projeto existe, que ele foi bem estruturado, mas não é essa a percepção que você tem. Você tem advogados, você tem grupos de interesses de todos os lados, mas vamos esperar o projeto terminar e a gente vê a repercussão com a obra entregue, vamos dizer assim. A gente vai ter que encerrar o painel de debates. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo em nome da De Acordo. Presença do doutor. Pode. Antes da gente encerrar, uma pergunta. Eu queria só saber qual é o status da remuneração dos mediadores judiciais, porque esse negócio ainda está meio... Na realidade, o Tribunal de Justiça fez tudo o que precisava para que essa remuneração fosse viabilizada. Nós elaboramos um projeto de lei, passamos esse projeto de lei pelo órgão especial do Tribunal de Justiça. Esse projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa, foi sancionado pelo governador. O Tribunal de Justiça incluiu no orçamento dele previsão, já desde acho que o ano retrasado, para o pagamento dos valores dos conciliadores e mediadores operantes perante o Poder Judiciário, mas o orçamento ele é glosado pelo Poder Executivo e, no final das contas, entendeu-se aí R$10. Né? Então, infelizmente, é complicado. Né? Eu concordo em gênero, número e grau. Né? Por isso, a minha... Pois é, mas por isso a minha esperança e meu investimento, principalmente nos grandes litigantes, para que eles estruturem linhas de eliminação de conflitos pré-processuais. Né? Ou então que um dia a gente tenha a ousadia de fazer algo como foi feito na Argentina. Na conciliação pré-processual obrigatória, permitir que as câmaras façam essas conciliações pré-processuais e aí somente permitir que as pessoas ingressem no Poder Judiciário com as causas residuais. Mas é isso. Né? Assim, os argentinos têm a melhor carne do mundo, tem o vice-campeonato de futebol, tem o Papa, tem o Messi, tem a conciliação pré-processual obrigatória. E a gente fica olhando aqui. Né? Obrigada, então, doutor Ricardo, doutor Falec. Uma salva de palmas para os dois.